Olá pessoal, vamos falar sobre aprendizagem de idiomas? Pois é, eu acho que em 2025 está na hora de olhar as coisas com um pouco de criticidade, às vezes, de maturidade, de forma um pouco mais aprofundada, sem promessa de marketing, sem resultados, sem esforços, com algumas verdades difíceis de aceitar, mas que no final fazem bem para o processo. É pouco provável que você me conheça. Meu nome é Sebastião, sou professor de francês no Brasil desde 2011 e eu não sou muito de aparecer nas redes sociais, apenas resolvi sair da caverna para trazer um pouco minha visão sobre esse universo dos idiomas, da aprendizagem de idiomas, que inclusive se tornou um produto muito diversificado e pelo bem e pelo mal. E hoje nós precisamos, né, ser um pouco crítico sobre essas mudanças nesse mundo. O primeiro tema importante que vai ser uma base para conversas futuras que nós podemos passar a ter é técnico, é científico, é de neurociência. Mas não se preocupe não, a gente não vai entrar nos detalhes. Eu estou aqui para fazer um entendimento, uma vulgarização e não vou entrar em temas, em termos técnicos, pois não tenho propriedade para isso, não sou neurocientista, embora eu sou uma pessoa que teve sempre uma proximidade com as ciências, eu sou formado em químico antes de ser professor, e obviamente essa proximidade com as ciências me levaram a me interessar na neurociência como professor e também como aluno, pois uso esses conceitos para a minha própria aprendizagem. Então, neurociência trouxe o conceito da neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? É a capacidade do nosso cérebro de mudar de configuração, conforme o ambiente, conforme a necessidade de aprender informações novas, e fazemos isso todos os dias. Nosso cérebro ele tem essa capacidade de se remodelar. Trocar fiação, fazer cabeamento novo, a ideia é essa, né? Manter a rede sempre se renovando. Como isso acontece? Um processo chamado de neurogênese. A neurogênese é uma parte do cérebro, o hipocampo, que vai liberar células troncos neuronais, ou seja, neurônios, assim, esboço de neurônio, para assim dizer, que vão ser liberados no cérebro. E, eventualmente, eles podem se conectar com outros neurônios, né, a questão da proximidade. Mas como ele vai se conectar? Ele vai precisar fazer uma ancoragem com seus vizinhos. Então, como funciona essa ancoragem? Eu não vou entrar em detalhes, como já falei, mas vamos usar uma metáfora, uma imagem. Imagine que eu esteja a 2 metros de uma parede e com um balde imenso de papel machê. Aí eu vou jogar papel machê na parede o dia todo. Pum, pum. Depois de um tempo, vai se formar um cone que vai vir na minha direção e eu vou poder alcançar o cone. Ou seja, embora eu não consiga tocar diretamente na parede, eu posso entrar em contato com a parede através do cone de papel machê, depois de um certo tempo. E é assim que os neurônios criam conexões novas. Então, é ótimo. Porém, é um problema. Diferentemente de um computador, uma vez que você grava a informação, ela está disponível imediatamente ou quase imediatamente, nosso cérebro tem uma limitação biológica. Vamos voltar ao nosso papel machê. Se eu passar o dia todo jogando papel machê molhado, vai ter um problema. Primeiro, o papel pesado com água, né, provavelmente depois de um tempo vai cair. Porque como ele não está seco, as fibras já não conseguem se emaranhar para formar uma estrutura mais sólida. Então eu vou ter que esperar, de vez em quando, secar minha construção de papel machê para poder avançar. Então não vou levar um dia, talvez eu leve uma semana ou mais. E é exatamente o que acontece com esse processo de neurogênese. O neurônio, o neurônio, o esboço do neurônio, uma vez que ele se estrutura, ele vai amadurecer, ele precisa de um tempo de amadurecimento. Assim como a gente constrói uma casa,
A gente precisa de andaime para estruturar a casa, para ela se sustentar por conta própria. Então, no final, é o mesmo processo biológico. É muito importante entender esse processo quando a gente quer aprender alguma coisa, porque muitas vezes nós temos a sensação que a aprendizagem ela é linear, que eu vou continuar aprendendo o tempo todo, mas ela não é. E de vez em quando precisa de um tempo para descansar, para assimilar. Entender e aprender é diferente de assimilar. Você pode entender, aprender um conceito, mas ter dificuldade para aplicá-lo, porque ele requer justamente essas conexões que não estão bem consolidadas. E quanto tempo leva esse processo? Então não tem uma duração fixa. O que nós sabemos é que ele leva no mínimo um mês. Em um mês durante o qual, quanto mais estímulo, melhor acelera o processo. Por que tem essa duração indefinida? Simplesmente porque nós não somos iguais em termos de cognição, de forma de aprender. O estímulo ele pode ser visual, ele pode ser escrito, ele pode ser ouvido. Então tem estimulações diferentes que podem ser processadas de forma diferente por cada um. E tem fatores externos, ambientais, o estresse, a falta de sono, o envelhecimento que vai dificultar esse processo. Ao contrário, uma vida saudável, com sono bom, com estímulo, vai melhorar o desempenho. Eu, como professor, eu diria para meus alunos que duram entre 2 a 3 meses. Para ficar realmente firme e consolidado é uma coisa que... E a gente sente isso, um aluno que vai suspender as aulas, porque por qualquer motivo, quando ele volta, sempre acha que esquece tudo, mas a gente procura aí estimular um pouquinho e tudo volta como era antes, prova que a assimilação foi realizada. Então, por esse motivo, é importante ter uma estimulação contínua. Quando você quer assimilar uma coisa nova, você não pode simplesmente estudar de uma forma pontual. Estudar uma vez por semana por 1 ou 2 horas, simplesmente não vai ter o resultado, o rendimento que você procura. Ao contrário, se você estuda 10, 15 minutos por dia, consolidando o circuito da informação, jogando papel machê na parede, todos os dias, vai secar um pouquinho, vai se consolidar, você vai ajudar a melhorar o processo. Por isso, a ciência recomenda realmente um estudo. Pode ser sentado, pode ser pensar e construir frases ou recitar na sua cabeça. Se você quiser aprender uma conjugação, tem algumas coisas que tem que repetir. Não aprender sem decorar nenhuma informação também não é uma realidade. Então, se você quiser consolidar isso, um estímulo diário, de pouco tempo, vai ser muito mais eficiente. Então, com a luz do conhecimento sobre os mecanismos do nosso cérebro, vamos discutir algumas temáticas, livros didáticos, metodologia, aulas online, aulas presenciais, aprender na imersão, aprender com uma criança. Vamos tentar colocar um pouco no peso com essa métrica que a neurociência nos colocou à disposição, que é nossa própria limitação biológica. Vamos ver o que podemos fazer, a força, as fraquezas das coisas. E eu não acredito que exista um método revolucionário que vai definitivamente ensinar alguma coisa. Não é Matrix, não basta fazer o download da informação para lutar Kung Fu, é uma jornada. Temos que curtir esse processo, curtir essa jornada, como curtir isso justamente com esses conhecimentos, criando círculos virtuosos de aprendizagem, trazendo resultado. Se eu me dedico, eu tenho que ter resultado. Senão eu perco a motivação. Um círculo vicioso de perda de motivação que atinge muitos alunos. Então, a jornada é longa, ela é complexa, ela é. Essa é a realidade. Vamos trazer ferramentas, vamos ter uma forma de encarar as coisas que nos permite chegar aí e curtir ainda a jornada. Então isso é a visão que eu quero trazer para vocês. Se você tiver sugestão, perguntas, temáticas que gostaria que eu desenvolva, fique à vontade, estamos aqui para conversar. Novamente, se passar um neurocientista por aqui que quiser contribuir, validar o que eu estou falando ou me corrigir se eu falei besteira, né? Como eu falei, eu estou vulgarizando um tema e meu entendimento sobre meus estudos no tema, eu posso ter também. Eu tenho
Eu sou humano e ainda posso errar, assim como todos nós. Assim como o erro é uma forma da gente progredir. Então, obrigado e até o próximo vídeo.